Oi, gente! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem só com os meus produtos esquecidos. Eu usei só uma vez e esqueci de usar mais, ou que eu gostava muito e simplesmente parei de usar. Vou começar com esse hidratante facial de Davene. Eu usei esse produto algumas vezes. Ele tem uma proposta de ser um hidratante com FPS. E ele tem uma questão de arder um pouco aqui em volta do meu nariz, sabe? E aí acho que esse foi um dos motivos pelos quais eu parei de usar ele. Mas ele é um bom hidratante. Eu acho que quem não tiver uma pele tão sensível igual a minha, talvez consiga usar ele melhor. E o mais engraçado é que ele é um hidratante para pele delicada, mas aqui em volta do meu nariz eu sinto que ele arde um pouco. Ele promete ter um toque seco, mas eu não sinto esse toque seco nele. Eu acho que ele deixa a pele um pouco preguentinha, assim, o que é bom para usar antes da maquiagem. E eu também acho que eu parei de usar ele porque eu comprei de novo meu Bio Oil, né? Eu tinha comprado esse hidratante pra substituir um pouco o Bio Oil, que é um óleo hidratante que eu uso e que dá muito certo na minha pele. Só que daí eu não gostei porque o óleo é muito melhor pra mim. Aí eu comprei o Bio Oil de novo e esqueci de todos os outros hidratantes faciais que eu tenho, porque o Bio Oil é maravilhoso. Ah, hoje até que não tá ardendo tanto aqui. Talvez a minha pele não esteja tão irritada hoje. E novamente, ele tem um FPS 15, mas ele não substitui o seu protetor solar, tá? Então não adianta querer usar só esse produto. Agora eu tô sentindo arder aqui, acho que aqui eu passei mais do que desse lado. Tá dando uma ardidinha. Mas ó, a pele fica bem bonita com ele, fica um viço, um brilho bonito. Eu usei ele alguns dias. Eu só esqueci mesmo de continuar usando, mas é um bom produto. E ele não é muito caro não, acho que eu paguei R$21,90 nele. Não é um produto caro. De base, eu vou utilizar a de Mari Maria, que é uma base que faz um tempinho já que eu não uso também. Um dos motivos por eu não usar é porque ela tem uma cobertura muito alta. Tipo assim, é impossível fazer uma camada fina de cobertura média ou leve com essa base. Eu vou tentar passar pouco pra ver se eu consigo fazer isso hoje, mas assim, não é fácil. E outra coisa que me desencoraja, principalmente de trazer aqui pro canal, é que a Mari Maria muda a embalagem, muda a fórmula, muda as coisas dos produtos dela várias vezes, sabe? Aí, assim, eu tenho essa base aqui, que é aquela de tampa reta, né? Só que a Mari Maria já fez uma nova embalagem, essa aqui, que é a tampa mais redondinha. E eu não sei se ela mudou a fórmula, eu acho que ela deu uma mexida na fórmula. E como é que eu vou recomendar um produto pra vocês que a marca não vende mais, sabe? Isso me desencoraja um pouco de trazer ela aqui pro canal. Eu vou espalhar ela até com a esponja, ó, pra tentar fazer essa cobertura mais fina, porque eu acho que essa base é daquelas que cobre até seus pecados, sabe? A minha cor nela é a bege claro 1, só que eu acho que eu ainda poderia pegar uma cor um pouco mais clara dela. Eu acho que essa aqui ainda fica levemente escura pra mim, um pouco, talvez, rosada demais, sabe? Não sei, porque agora que eu tô passando um pouquíssimo, tá fazendo mais sentido. Ai, meu olho tá ardendo. Mas não é por causa da base nem do hidratante, não. Meu olho tava ardendo já antes de eu começar esse vídeo. Ó, usando um pouquinho dela, eu até que... Perdão, chutei vocês. Usando só um pouquinho dela, eu até que gostei mais, ó. Ela fica mais leve. Eu não tenho nenhum corretivo esquecido, então eu vou fazer uma segunda camada aqui nas olheiras com essa mesma base. E vou passar um pouquinho, só pra dar uma iluminada, porque eu não quero que fique muito escuro essa região, um pouco do corretivo de Catherine Hill, Angel Wings. Eu acho que não é muito esquecido não, porque direto eu uso ele quando eu quero iluminar, porque ele fica muito claro pra mim. E assim, é bem pouco mesmo, porque esse corretivo tem uma cobertura muito alta. Muito alta. Assim, é uma camuflagem, não é nem um corretivo. Acho que faltou um pouco de base aqui pra cobrir a vermelhidão do meu nariz, né? Ainda dá pra ver minha olheira, né? Eu vou passar um pouquinho mais desse corretivo. Corretivo não, base da Mari Maria, só aqui, ó. Ah, agora melhorou. O próximo produto é um duo de blush iluminador da Belly Angel, que eu paguei super baratinho, gente, paguei R$10 e eu usei uma vez só, que eu acho que foi só quando eu fiz o vídeo de maquiagem de R$10, e eu gostei muito desse produto, só que eu nunca mais usei. Desse lado ele tem um iluminador e do outro, desse lado aqui, né? E do outro lado é um blush com um tom que eu acho que tá super em alta, né? Que é esse tom meio marrom, bem bonito assim, ó. Não é o meu tipo de blush favorito, mas eu sei que é uma cor bonita, gente. Eu tenho que admitir que é bonita. Eu só realmente não acho muito bonito em mim. Talvez por isso eu tenha usado menos esse produto do que eu gostaria. Vou aplicar ele aqui no rosto. Ele é super pigmentado. Só isso aqui já é o suficiente. Ou não. Talvez tenha que passar um pouco mais. Não é tão suficiente assim, mas é que no vídeo que eu fiz com esse blush, eu passei uma camada um pouco maior dele e eu fiquei com a cara toda manchada de blush. Manchada não, né? Assim,
muito blush, mas ele não mancha. Ó, é fácil de espalhar com um dos dedos mesmo. Eu consigo espalhar ele, eu vou passar um pouco mais. Agora eu acho que eu passei muito. Tá vendo do que eu tô falando? Ele é um blush bem pigmentado. Vou passar já aqui o iluminador, que também é um iluminador bem bonito, gente. Ele é um iluminador fino e não fica aquelas partículas muito grossas de brilho, sabe? Do jeitinho que eu gosto, ó. Eu acho que eu gosto mais do iluminador do que do blush. Desse duo aqui. Porque de frente ele não acrescenta muita cor, mas de lado ele dá esse brilho bonito. Acho que agora até faltou um pouco de blush aqui, né? Vou passar mais. Eu já vou passar um pouco mais, que eu já vi que eu preciso de mais. Eu acho que eu pesei a mão agora, eu vou ficar com a cara manchada. É, realmente. No Eu não queria subir tanto com o blush dessa vez, mas pelo jeito, eu passei muito. Eu acho que eu passei muito. Já vou passar o iluminador, depois eu arrumo esse excesso de blush aqui. Eu vou vir com um pouquinho de base aqui, ó, porque eu fui muito pra cá com o blush. Eu não quero isso, não. Dentro do olho não precisa enfiar a esponja, gente. Eu enfiei a esponja dentro do meu olho. Não precisa disso. E olha que meu olho tava doendo já antes de começar a gravar. Não precisa disso não, tá? É só aqui que passa. Até me emocionei com a beleza desse blush. Tá igual dos dois lados? Tá igual? Acho que tá, né? De pó, tem um que eu tenho há muito tempo. Há muito tempo, de verdade, sim. Muito tempo. Eu usava esse pó quando eu atendia. E eu só fui parando de usar ele, que é o da Playboy. Na verdade, eu acho que eu sei por que que eu parei de usar ele. Eu comprei outros pós melhores. E aí esse aqui foi ficando esquecido. Porque o pó da Playboy, ele tem um custo-benefício muito bom. Só que se você comparar com outros pós, que às vezes tem o preço até igual, você vê que ele não é tão bom assim, sabe? Ele é até um pouco grosso demais, ó. Tipo, ele não é um pó extremamente fino, ele é fino, mas não é um pó mais fino que eu tenho. Eu tenho outros pós baratinhos, principalmente os pós da Pop, que são melhores do que ele, mais finos do que ele. Então, por isso que eu fui parando de usar. Mas ele é um bom pó também. Eu sei que tem muita gente que gosta desse pó e eu entendo por que que vocês gostam, porque ele realmente é um bom pó. Só que eu acho que existem melhores. Eu vou aplicar ele aqui abaixo dos olhos, bem caprichado. Passar aqui também, ó, pra limitar esse blush. E já vou passar por cima do blush também um pouquinho, mais pouco, né, pra não tirar muito ele. Eu acho que esse pó tem uma coisa muito positiva, que é o tom dele. Eu uso a cor 01 e não é uma cor muito clara, sabe? Não é aquela cor que você passa e o pó fica branco aqui abaixo dos olhos. Isso é muito bom. Pós que são translúcido, né? Porque esse aqui é um pó translúcido, mas que ainda assim acrescenta muita cor. E eu acho que a caceta dicção. E eu acho que o tom desse aqui é muito bom por isso. Que ele não deixa a cara da gente branca, né? Não estoura no flash. Agora, uma paleta que eu usei, eu até gostei quando eu testei e eu nunca mais nem peguei ela pra usar, é a de Quem Disse Berenice Dose de Cor. É uma paleta muito bonita. Tem sombras, tem produtos pro rosto. Só que eu acho que essa paleta não é a mais pigmentada de todas. E aí eu sempre prefiro usar outras que tem às vezes tons de marrom melhores do que ela. Porque ó, ela tem todos esses tons de marrom. Todos praticamente são tons mais quentes. Exceto esse aqui, que eu acho que é um tom de marrom um pouco mais neutro. E esses tons não são os mais pigmentados, sabe? Aqui também, por ter tons que eu acredito que sejam mais pra pele negra, né? Esse tom de blush aqui, por exemplo, é um tom mais para peles escuras. Eu acabo usando menos. Isso aqui também é super escuro. Talvez funcione mais usando no olho, né? Essas duas cores aqui. Por isso que eu uso pouco essa paleta. Mas é uma paleta bonita, assim, né? Primeiro eu vou fazer minha pele. Vou começar com esse tom aqui do meio, ó. Que é o rosa mais clarinho pra tentar pegar de blush. E tem isso também, né? Como todas as cores ficam meio perto, é difícil pegar só uma. E aí eu acabo misturando sem querer, também já é meio difícil de usar. Esses detalhes acabam me desencorajando de usar essa paleta, sabe? Tô tendo que pegar bem com cuidadinho aqui pra não misturar demais com a outra cor. Mas, ó, é um blush bem iluminado e não fica exageradamente brilhante, sabe? Com aquele aspecto de bochecha oleosa que eu particularmente não gosto. É uma cor bonitinha, né? Deixa eu fazer o swatch aqui, porque eu acho que o tom de baixo pode camuflar um pouco a cor. Ó, é um tom de rosinha brilhante, bem bonitinho. Eu acho que até pra quem tem a pele um pouco mais escura que a minha, pode usar esse tom de iluminador, né? Um iluminador mais rosa. Pra quem tem a pele média, assim, fica bonito. Vou pegar esse tom aqui também, ó, que é um bronzer, pra fazer de bronzer. Que eu não passei nenhum contorno, né? E aí esse acho que é o mais difícil de pegar, porque mistura com blush, mistura com iluminador. Tem que fazer assim com o pincel pra pegar ele, sabe? Eu vou passar ele um pouquinho aqui na lateral do nariz, ó. Com esse pincelzão mesmo. Lado com o blush e com o bronzer e o lado sem.
que vocês acham? É uma cor bonita, né? Não dá pra dizer que é feia. Só não é o tipo de produto que eu uso bastante, assim, que eu uso mais. Eu sempre prefiro uns outros blushes, às vezes mais frios, menos brilhantes, mas não é um blush feio. Na câmera até que tá brilhando muito por causa das luzes, mas ele tem bastante cor. Tá, não tá só o brilho, não. Ó, esses dois aqui são os tons mais escuros. Esse aqui seria o tom de blush e esse aqui seria um tom de contorno. Eu acho que esse tom de blush até serviria como blush pra mim, se eu usasse, tipo, pouquinho, sabe? Porque eu acho mais bonito esses tons meio vinhos, assim, de blush, do que tom muito rosa. E aí, de iluminador, eu vou usar o iluminador da paleta também, né? Que é esse aqui, do Cantinho, que é o produto que menos tem, mas faz sentido, né? Porque iluminador acho que é o que a gente menos usa em quantidade, assim. Ele tem um tom meio champanhe. Não que precisasse, né, de iluminador, porque o blush já é bem brilhante. O bronzer é bem brilhante. A gente só vai passar mais brilho, porque brilho nunca é demais também, né? É um iluminador bonito, não é feio, não. Vou passar um pouquinho dele aqui no nariz. E eu vou vir com o bronzer e com esse mesmo pincel grande, só pra passar um pouco dele aqui, ó. Pra dar uma marcada no meu nariz aqui. E eu vou vir com ele um pouquinho aqui, ó. Também. Apesar das cores de blush não serem as que eu mais gosto, eu acho que a maquiagem tá ficando bonita. Agora a gente vai pros olhos. Os olhos eu vou usar essa mesma paleta aqui. Só vou tentar fazer uma coisa mais bonita do que da primeira vez que eu usei ela. Porque eu acho que quando eu fiz o olho aquela vez não ficou muito legal, não. Vou começar com o tom de marrom mais clarinho, pra fazer uma esfumada aqui. E a minha pálpebra já tá com um pouco de base de pó, que eu passei quando eu tava fazendo a pele. Até que pigmentou melhor do que eu me lembrava. Ó, é um tom mais neutro, né? De marrom. Não é muito frio, nem muito quente. Aqui abaixo das sobrancelhas eu vou passar o mesmo tom de iluminador que eu passei no rosto. Pra marcar bem aqui, ó. E deixar esse iluminadinho bonito. Aí aqui eu vou passar um pouco do marrom mais escuro. Não é mais escuro, né? Comecei com esse daqui do cantinho, agora eu vou passar esse do meio aqui. Só pra tentar fazer um pouco mais de degradê aqui nessa sombra. Pra marcar bem meu côncavo aqui, ó. Aplicar um pouco mais. Esse tom também é um tom mais neutro. Acho que esses dois tons são os mais neutros dessa paleta. O resto é mais quentinho um pouco. Aí aqui abaixo dos olhos eu vou pegar a sombra mais clarinha. Passar aqui no final. E agora a gente vai tacar brilho nesse olho, né? Vou começar com esse tom mais roxinho aqui no canto interno. Depois eu vou usar esse tom aqui e o vermelho. Ó. Não sei se a câmera tá pegando o brilho dessa sombra, porque realmente ela não é uma sombra muito brilhante, assim. Mas ela é bonita, sabe? Foi o que eu falei, gente. As sombras dessa paleta não são aquela coisa, assim, pigmentada, de super brilhantes, sabe? Tanto que parece que eu não passei nada. Tá um brilhinho muito sutil, assim. Eu vou tentar passar até um pouco mais pra ver se vem o brilho mesmo. Ó. Não vem. Não vem, não vem. Os tons que não tem brilho até que pigmentam um pouco melhor. Mas esses brilhantes, assim, eu tenho sombras de outras paletas que funcionam melhor. E aí, por isso que eu acabo esquecendo de usar essa daqui. Mas vamos tentar as outras cores, né? Quem sabe as outras cores performam melhor. Eu vou vir agora com o tom de roxo mais escuro, que é esse aqui, ó. Aqui no meio. Aí esse até que brilha um pouco mais. Tem mais flocos de brilho, assim. Mas também não é lá aquelas coisas, não. Mais ou menos, né? Mais ou menos. E aí, aqui no final, eu vou vir com esse último tom, que é um marrom mais avermelhado, sabe? Ele eu senti que descarregou mais, ó. Talvez ele funcione um pouco melhor aqui no final. É, esse tom aqui funciona melhor. Eu já vou esfumar ele com um pincelzão assim, ó. Esfumar tudo aqui junto e jogar pra fora. É, eu acho que de todas as cores, esse vermelho... Todas as que eu usei hoje, né? Esse vermelho é o que tá funcionando melhor. Mas ainda parece que tá faltando brilho, sabe? Parece que tá faltando alguma coisa. Mas mesmo esse vermelho, conforme eu vou esfumando, vai sumindo o brilho. Cadê o brilho? Eu quero brilho, eu quero brilhar. É só cor mesmo, a paleta não mentiu, né? É dose de cor. Se fosse de brilho, essa é dose de brilho. Tá vendo, gente? Nem parece que é uma paleta cara. Essa paleta, se eu não me engano, ela está mais de R$100 pra entregar isso aqui.
que uma paleta baratinha entrega mais. Por isso que eu esqueci dela. Eu fiz esse olho e eu passei um lápis que faz um tempo também que eu não uso, que é esse de Avon Ultra Color na cor Brilho Esmeralda. Eu passei ele aqui na linha d'água e eu achei que ele ia estar mais seco, mas não, ele tá bem, porque faz muito tempo que eu não uso, né? Ele tá bem emoliente ainda, pigmentando bem aqui na linha d'água. E aí eu dei uma borradinha nele aqui pra fora, bem pouco. E eu vim com a sombra verde dessa paleta, que também não é a coisa mais pigmentada do mundo não, viu, gente? Só pra falar. Ela solta pouco no pincel e não funciona muito não aqui. Eu queria que ela fosse mais potente, mas não é, infelizmente. Ó, mas até que ficou bonito esse olho, né? Esse mix de cores. Nas sobrancelhas, também de Avon, o lápis que, ó, eu usei tanto esse lápis que ele até tá sem nada escrito, mas é um lápis da linha Power Stage Avon, se eu não me engano. É esse, é o nome da linha. É um lápis pra sobrancelha, ele tem a ponta até que relativamente fina, mas eu parei de usar porque ele não tem escovinha. E eu gosto de lapiseiras para sobrancelhas que são mais práticas, né? Que tem a escovinha. Como a da Eudora, por exemplo, que eu tenho. Eu tenho uma da SP Colors também, que é muito boa. E aí eu acabo usando a outra que tem essa escovinha, né? Mas é um tom bem bonito. Eu acho que a lapiseira que tem um tom mais perto da minha sobrancelha é essa aqui. Eu vou vir com uma escovinha que eu ganhei da menina que fez a minha sobrancelha, gente. Eu fiz a minha sobrancelha ontem. Eu amei. Com certeza eu vou voltar, porque eu sou uma pessoa que tem um gosto muito específico. Eu gosto de tirar o rabinho da minha sobrancelha e de deixar ela bem reta aqui, ó. Eu não gosto que ela fique pra cá. Porque eu quero mais espaço aqui pra eu trabalhar, sabe? Eu quero ter espaço pra passar sombra, pra passar brilho, por tudo aqui. E aí eu gosto de deixar ela bem, bem retinha. E ó, olha como faz diferença. Olha só. Ai, é lindo, gente. Quando minha sobrancelha tá feita, eu tenho ainda mais ânimo pra preencher ela. Eu não tenho nenhum gel de sobrancelha esquecido, porque eu acabo usando todos os que eu tenho. Eu tenho só 3, então é fácil usar todos. Mas eu vou usar o de Natura, que é o que eu mais quero acabar com ele. Porque ele tem um cheiro fortíssimo de cola, que eu não gosto. E o efeito dele também não é lá aquelas coisas, não. Por isso que eu quero acabar logo com ele. De máscara de cílios, eu tenho a Super Long de Avon, que é uma máscara que eu usei muito aqui no canal, só que como eu fui comprando outras pra ir testando com vocês, eu acabei deixando ela de lado. Mas eu acho que das máscaras que eu tenho, gente, ela é a melhor. Meus cílios fica gigante, fica bonito, fica definido, e eu espero que ainda tenha produto aqui dentro, porque como faz tempo que eu não uso, capaz dela ter secado. Mas se ela secar e acabar, eu vou comprar outra, porque ela é boa. E ela não derrete ao longo do dia, sabe? Eu tenho máscara de cílios que foi mais caro que ela e que derrete ao longo do dia. E aí me desencoraja de usar, né? Ela também tem um aplicador bem fininho que facilita muito a aplicação. Mas realmente ela deu uma boa secada. Não tá ficando bonita igual ficava antes, não. Gente, ela é mais bonita do que isso, tá? É porque ela tá seca. Eu fiquei tanto tempo sem usar que a bichinha foi secando. Mas ela é mais bonita do que isso. Ó. Ela é uma máscara bonita. Mesmo seca, ela tá bonita, gente. Sou suspeita pra falar assim, porque eu adoro as máscaras de cílios da Avon. Mas essa aqui tem no meu coração. Ó, eu dei uma boa mexida nela. Eu acho que ela descarregou mais produto no aplicador e melhorou. Principalmente nesse olho aqui, ó. Ai, fica muito perfeita essa máscara. Na boca, eu vou fazer uma mistura com esse batom Matte Delicious de Avon, que eu usei uma única vez. Eu adorei esse batom, só que eu quase nunca mostro ele aqui no canal. Esse é na cor geladinho de caramelo. Eu não só não mostro ele aqui no canal, como eu também uso pouco. Eu vou fazer só um contorno com ele, porque eu quero usar um gloss aqui também. Ele tem uma fórmula macia e aveludada e uma cor bem bonita. E até combina com essa maquiagem, né? O gloss que eu vou usar é o gloss Cachos de Uva, de Quem Disse Berenice, que é um gloss bem bonito, tem um gostinho super doce, gostosinho, cheirinho de balinha Sete Belo, sabe? Só que eu quase não uso ele. Um pouco é porque o cheiro é tão bom, mas também é tão enjoativo, que aí me desanima de usar. Segundo, porque eu tava com hiperfoco nos glosses de Boca Rosa. E aí eu só tava usando eles. Mas esse aqui é um gloss muito bom. Tem um aplicador enorme, assim, que eu gosto bastante. E essa foi a nossa maquiagem de hoje. Gente, eu acho que ficou bem bonita, tá? Apesar dessa paleta, assim, ser meio decepcionante, eu acho que o conjunto da obra até que funcionou. Eu amei esse detalhe verde aqui abaixo dos olhos. Acho que ficou super bonito, assim. Deu uma personalidade pra essa maquiagem. A boca, gente, eu amei esse lip combo. Eu acho que ficou um chuchu. Combinou super com os olhos. E o blush, até que eu tô gostando mais agora, sabe?
tô gostando. Eu acho que apesar dele ter um tom mais rosinha, com esse blush líquido da Belly Angel, combinou bastante. E a minha sobrancelha feita, gente, eu fico um nojo com essa sobrancelha na régua. Eu acho que fica muito bonito. Como eu tenho bastante pelo, mas meus pelos são super fininhos, eu sinto que passar uma máscarazinha, mesmo essa aqui da Natura, que é ruim, ainda dá um destaque bom, encorpa um pouco os fios e fica bonito. E essa máscara de cílios, eu com certeza vou voltar a usar mais, porque é muito boa. E a base, enfim, eu já falei porque eu não uso ela aqui no canal. E a Mari Maria fica cada hora lançando embalagem nova, fórmula nova, base nova, e aí eu me perco. E eu não consigo acompanhar os lançamentos. E aí me desanima de trazer pro canal, porque eu sei que vocês não vão conseguir comprar essa base, se vocês quiserem comprar, entendeu? Porque eu não sei como é que tá a nova fórmula, não sei se é tão boa quanto essa. E aí, eu paro de recomendar. Mas é isso, gente. Gostaram? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber. Não esquece de curtir esse vídeo pro YouTube entender que ele é um vídeo legal, que ele é um vídeo maneiro e recomendá-lo para novas pessoas. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, menina. Eu posto vídeo aqui, ó, toda terça e toda quinta. Não, a pessoa não sabe a data que ela posta vídeo no próprio canal. Eu posto vídeo longo, segunda e quinta, e shorts, terça, quarta e sexta. É isso. E aí no sábado e no domingo eu posto alguma coisinha lá na aba comunidade pra vocês, pra gente ir conversando, trocando ideia e falando sobre os conteúdos do canal, falando sobre maquiagem, falando sobre beleza, falando sobre tudo que a gente gosta de falar lá na aba comunidade. E eu também já postei uma foto do meu novo membro aqui de casa, do Codinha, que é o meu gato. Vocês querem ver ele, gente? Eu vou pegar ele pra vocês verem. É o meu gatinho. É o Coda e ele tá com a pata assim, ó, porque ele... Essa pata, porque ele pegou gripe. Gripe felina. É grave, é grave. Mas ele é um gatinho, gente, tão calminho. Ele ama colo, ele ama carinho, ele tem quase 4 meses. E ele é um neném. É o neném da mamãe. É o Coda, do irmão urso, sabe? Ele é o Coda. Ele é um amor. Ele já subiu aqui em cima. Tinha base nessa plaquinha, ele pisou na base, saiu carimbando a mesa toda de base. Ele é um querido. É o Codinha de mamãe, né? Dá tchau pra galera. Tchau, galera. É isso, gente. Não esqueça de se inscrever no canal pra eu conseguir comprar mais ração e mais brinquedo pro Coda. Um beijo e até o próximo vídeo. Manda um beijo pra galera. Manda um beijo.